Eu gostaria de cumprimentar a todos os participantes do seminário preparatório de obreiros da Igreja Pentecostal Cruzada Universal de Salvação deste ano de 2020. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero Anderson. Para nós é uma alegria estar novamente com cada um dos irmãos, com cada uma das irmãs, para assim estudarmos juntos a palavra do Senhor. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu convido a todos para assim fazermos uma oração. Quando você assistir este vídeo, você possa fazer uma oração juntamente comigo. Então vamos orar ao Senhor Jesus. Pai querido, Deus amado, estamos aqui, Deus, para aprender mais de Ti. Pai, revele a Tua palavra através do Teu amado Espírito Santo, para que possamos aprender de Ti, para fazermos a cada dia mais a Tua vontade, o Teu querer em nossa vida, Pai. Revela esta palavra que é poderosa e que é maravilhosa para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Na aula anterior, estudamos as 6 primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Na aula de hoje, estudaremos as últimas 7 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, as cartas paulinas. E vamos iniciar na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo escreveu essa carta da prisão em Roma. Paulo, nesta carta, combate falsos ensinos que haviam se infiltrado na igreja, na igreja de Colossos. O problema era o sincretismo, combinar ideias de outras filosofias e de outras religiões, como o paganismo, que é uma variante do judaísmo, e também pensamentos gregos, com a verdade cristã. O que estava acontecendo é que estavam misturando, colocando na igreja muitas filosofias que eram contras, que não tinha na palavra do Senhor. Também misturando outras religiões, como o paganismo, que não era de acordo com a palavra do Senhor. E também muitas filosofias gregas. O que resultou tudo isso? Resultou em muitas heresias, muitas coisas que estavam sendo ensinadas e vividas que não eram de acordo com a palavra. Então Paulo combateu esse grave erro. Paulo enfatizou a divindade de Cristo, sua conexão com o Pai e sua morte sacrificial na cruz pelos nossos pecados. Somente estando conectados com Cristo pela fé, alguém pode ter a vida eterna. Cristo é o Deus encarnado e o único caminho para o perdão e a paz com o Deus Pai. Amém? Eu convido você a pegar a sua apostila para fazermos leitura juntos. Então, autor Paulo, a carta de Paulo aos Colossenses, autor Paulo, cerca de 60 a 64 depois de Cristo, tema: suficiência de Cristo. Resumo: Colossos era uma cidade pequena, situada a uns 200 quilômetros de Éfeso. Esta carta é circunstancial, pois responde a um problema concreto. Epáfras, o evangelizador dos Colossenses, veio perguntar a Paulo o que fazer diante de um problema que parecia ultrapassar a sua capacidade de resolvê-lo. O problema é que a comunidade entrou em contato com uma filosofia e esta filosofia ameaça desestabilizar toda a vida desses novos cristãos, que ficaram desnorteados. Paulo então chama a atenção para, número 1, a divindade de Cristo. Número 2, sua obra na cruz. Número 3, as riquezas que temos nele. Número 4, a supremacia de Cristo. E número 5, sua ressurreição. Todas essas coisas eram suficientes para a construção de uma vida cristã saudável, livre dos rudimentos, filosofias e religiões da época que não estavam de acordo com a palavra do Senhor. Depois Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos falar então um pouco da primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Paulo estabeleceu a igreja em Tessalônica durante sua segunda viagem missionária. O apóstolo desejava assegurá-los de seu amor, elogiá-los por sua fidelidade, o retorno certo de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele confronta os Tessalonicenses
lembrando-lhes da esperança da ressurreição. Então os adverte a estarem sempre preparados, porque Jesus Cristo poderia retornar a qualquer momento, né? E quando Cristo voltar, aqueles cristãos que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e os que morreram ressuscitarão para uma nova vida. Vamos acompanhar na sua apostila, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, autor Paulo o apóstolo, data cerca de 51 depois de Cristo. Resumo: Tessalônica era a capital da Macedônia. A igreja em Tessalônica foi fundada por volta do ano 50 por Paulo, Silvano e Timóteo. O motivo pela qual a carta foi escrita é a descrição feita por Timóteo a Paulo a respeito da igreja nascente. Os cristãos dali estavam firmes na fé, esperança e caridade. No entanto, a comunidade não tinha entendido bem a doutrina sobre a volta de Cristo e se preocupava com seus membros mortos antes da vinda de Cristo. Isso gerava desvios morais, angústias, tristezas e até ociosidade. Então, seu objetivo era, número 1, encorajamento da fé dos cristãos e ação de graça por sua perseverança. Número 2, corrigir os desvios que surgiram na comunidade com referência aos mortos na ressurreição e sobre a segunda vinda de Cristo. Então, irmãos, eles não entendiam muito bem esta questão da ressurreição. Então, eles ficavam preocupados e muito, até mesmo desnorteados, né, sem entender muito essa questão da ressurreição. Então, o apóstolo Paulo escreve dando-lhes essa esperança, essa certeza de que se Cristo ressuscitou dos mortos, nós que vivemos nele, ressuscitaremos. Então é esta mensagem que ele passa para eles, para os irmãos tessalonicenses, que não se preocupassem com aqueles que haviam partido em Cristo, né? Porque na sua vinda eles teriam seus corpos ressuscitados e juntamente com aqueles que estivessem vivos também seriam transformados e iriam com o Senhor à glória. Então, que eles não se preocupassem com essa questão, porque o Senhor Cristo Jesus os daria a ressurreição e a vida eterna. Amém? Eu convido a você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, e vamos fazer leitura. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então, irmãos, o Senhor Jesus nos deu a sua palavra. Os apóstolos ensinavam a palavra do Senhor Jesus, mas também com poder, né? O que isso significa? Que nós pregamos a palavra, mas que nós venhamos não somente a pregar, porque tem pessoas que pregam a palavra, mas não vivem, e vivem aquilo que não pregam, né? Há pessoas que pregam a palavra, mas não vivem o que pregam. E tem pessoas que vivem, mas não vivem aquilo que eles pregam, né? Então que nós possamos pregar esta palavra, mas também vivê-la. E a palavra do Senhor, ela é poderosa para transformar as nossas vidas, para que nós venhamos a cada dia mais fazer a vontade do Senhor, né? Porque esta palavra nós vimos no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, que essa palavra é poderosa. Muitos milagres foram feitos, muitas curas, libertações eram feitas, porque esta palavra é poderosa para transformar e para libertar a vida de cada um. Então que você venha pregar esta palavra com poder, com autoridade, para que as vidas sejam libertas, transformadas em nome de Jesus. Amém? Vamos agora
estudar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Alguns meses após Paulo escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo recebeu uma notícia de que alguns haviam entendido mal o seu ensino a respeito da segunda vinda de Cristo. Seu anúncio de que Cristo poderia voltar a qualquer momento fez com que alguns parassem de trabalhar e passassem apenas a esperar, procurando no ensino de Paulo justificativas para a ociosidade. Então, nesta segunda carta, Paulo deu instruções adicionais com relação à segunda vinda e ao dia do Senhor. Paulo demonstra os eventos que deveriam ocorrer antes que Cristo volte e advertiu aqueles que estavam ociosos. Nós não devemos estar ociosos, mas estarmos preparados para a volta de Cristo, para a volta do Senhor Jesus, para que Ele volte enquanto estamos trabalhando para o seu reino e divulgando o seu evangelho. Irmãos, vamos à apostila, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, autor Paulo o apóstolo. Data cerca de 51 depois de Cristo. Tema: a segunda vinda de Cristo. Resumo: é evidente que certas expressões da primeira carta a esta igreja haviam sido mal interpretadas quando Paulo se referiu à incerteza do dia da vinda de Cristo. Suas palavras haviam sido entendidas como se houvesse ensinado que o dia do Senhor estava perto. Então o apóstolo procura desfazer as ideias de uma volta iminente de Cristo, descrevendo os sinais que precederão sua vinda. Depois você pode acompanhar na sua Bíblia a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Você pode ler do versículo 1 ao 12. Você pode fazer leitura e você vai ver aqui que é falado algumas coisas, alguns acontecimentos que haveriam de vir à terra, às pessoas, antes da vinda do Senhor Jesus. Também é falado a respeito do anticristo, este homem do pecado, este homem que tem o seu poder vindo de Satanás. Então você pode acompanhar na sua casa, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 12, tá? Dando continuidade na apostila, exortando todos a se dedicarem ao trabalho. Então, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvindo que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos, exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão, Que nós venhamos em nossa vida a trabalhar, no nosso trabalho material, a fazer as nossas atividades, a sermos produtivos, mas que o Senhor Jesus, na sua vinda, venha nos achar também trabalhando na sua obra, ganhando almas, fazendo a sua vontade, divulgando o Evangelho, Que o Senhor Jesus possa nos achar na sua vinda, fazendo a sua vontade. Agora vamos estudar as cartas pastorais. As cartas denominadas cartas pastorais são 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito. Chamam-se pastorais porque são dirigidas a pastores das igrejas, amigos e colaboradores de Paulo, e porque contém conselhos e deveres de caráter pastoral dos dirigentes da comunidade. Vamos estudar agora então a primeira carta de Paulo
a Timóteo. Nesta carta, Paulo escreve a Timóteo, aconselhando e encorajando ele. Paulo envia-lhe esta carta extremamente pessoal. Paulo adverte a Timóteo a respeito dos falsos mestres, exortando a se apoiar em sua fé em Cristo. A seguir, Paulo examina a adoração pública e enfatiza a importância da oração e da ordem nas reuniões da igreja. Aborda acerca das qualificações dos líderes da igreja. Paulo ensina Timóteo a reconhecer e a responder aos falsos mestres. Em seguida, dá conselhos práticos sobre o cuidado pastoral e a permanecer firme em sua fé, a viver de modo irrepreensível e a ministrar fielmente. Vamos à sua apostila, fazermos leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo. Autor, Paulo o apóstolo. Data, cerca de 65 a 66 depois de Cristo. Tema, a defesa da fé. Resumo, também conhecida como carta pastoral, tinha como objetivo alertar Timóteo enquanto dirigente da igreja em Éfeso, a respeito dos falsos ensinos e falsos mestres infiltrados na comunidade. Além da defesa da fé, a carta apresenta uma série de exortações a Timóteo e também aos líderes que ocupam cargos e assumem funções na comunidade. Vamos falar agora um pouco sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo sabia que logo seria executado e por isso escreve seus pensamentos finais a Timóteo. O apóstolo então lembra a Timóteo as qualificações necessárias a um fiel ministro de Jesus Cristo, e lembrando do seu chamado e que deveria usar seus dons com ousadia, mantendo-se no caminho, e que deveria preparar outras pessoas para segui-lo no ministério, ganhar essas almas para Cristo, mas também prepará-las, para trabalhar no ministério, para fazer a vontade do Senhor e para ganhar almas para o reino de Cristo. Paulo desafia Timóteo a conservar essa doutrina e a rejeitar os erros, a manejar bem a palavra da verdade e a manter sua vida pura. Então Paulo dá a Timóteo uma grande incumbência, pregar a palavra e cumprir seu ministério até o fim. Vamos à sua apostila, vamos fazer leitura a segunda carta de Paulo a Timóteo. Autor, Paulo o apóstolo. Data, cerca de 66 a 67 depois de Cristo. Tema, a defesa da sã doutrina. Resumo, esta carta foi escrita por Paulo na prisão e, reconhecendo que o seu final estava próximo, precisa falar algo mais a Timóteo sobre a graça de Deus. Vamos fazer leitura? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo do 9 ao 11. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9 ao 11, diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo então agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Então aqui Paulo fala sobre a graça de Deus, sobre a vida eterna em Cristo Jesus. Depois, seguindo a finalidade de Cristo, capítulo 2 de 2 a Timóteo, versículo 11 ao 13, diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si
mesmo se nós formos infiéis, o Senhor permanecerá fiel a cada um de nós. Mas devemos buscar a Ele, fazer a cada dia mais a sua vontade, em nome de Jesus. A natureza é a função das Escrituras, capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. A ressurreição, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Aqui falando da ressurreição do Senhor Jesus. E por fim, a segunda vinda de Cristo. Você pode acompanhar depois na Bíblia em sua casa a segunda vinda de Cristo e também algumas recomendações que o apóstolo Paulo deixa a Timóteo. Você vai achar na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Você faça a leitura em sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar agora sobre a carta de Paulo a Tito. Tito era um crente grego, ensinado e discipulado por Paulo, assim como Timóteo. Foi um dos confiáveis companheiros de viagem de Paulo e um de seus amigos mais íntimos. Mais tarde foi um supervisor das igrejas em Creta. Paulo instrui Tito sobre como organizar e liderar as igrejas. Após as suas saudações, Paulo fala sobre a responsabilidade de Tito e sobre os líderes que Tito designaria e treinaria. Então Paulo fala das qualificações pastorais e enfatiza a importância das boas obras na vida do cristão, dizendo a Tito como ele deveria se relacionar com pessoas de várias faixas etárias na igreja e que ele deveria ensinar as responsabilidades gerais dos cristãos na sociedade. Vamos à sua apostila, vamos ler junto a carta de Paulo a Tito. Autor Paulo, o apóstolo. Data cerca de 65 a 66 depois de Cristo. Tema: a graça salvadora. Resumo: também considerada uma carta pastoral, ela é uma breve instrução que o apóstolo dá a Tito, seu colaborador na evangelização da ilha de Creta. Ela recomenda sobre, número 1, declarações de fé sobre a encarnação de Jesus Cristo. Número 2, organização da hierarquia nas várias comunidades. Vamos fazer leitura. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 5. A serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui uma mensagem de Paulo, também as mulheres, as esposas desta igreja que era assim liderada por Tito. Número 3. O combate às falsas doutrinas e admoestações a todos os que ocupam cargos importantes na comunidade. Número 4. Orientação sobre a atitude do cristão em relação ao Estado. E por fim, irmãos, vamos falar um pouco agora sobre a carta de Paulo a Filemon. A verdade que transforma vidas forma
o cenário para esta carta a Filemon, né? A carta a Filemon é um pedido pessoal do apóstolo Paulo em favor de um escravo, né? Onésimo pertencia a Filemon, né? Um membro da igreja colossense e amigo de Paulo. Este escravo havia roubado e fugido, mas através de Paulo conheceu as boas novas do evangelho. Então Paulo escreve a Filemon, ele representa Onésimo, explicando que o está enviando de volta, não apenas como um escravo, mas como um irmão. Com habilidade, Paulo pede a Filemon que o aceite e perdoe seu irmão. Pega sua apostila e vamos fazer leitura. A carta de Paulo a Filemon. Autor Paulo o apóstolo. Data cerca de 56 a 57 depois de Cristo. Tema: testemunho do poder do Evangelho. Resumo: o objetivo da carta, quase um bilhete, gira em torno de Onésimo, um dos escravos de Filemon. Onésimo havia prejudicado seu senhor, talvez roubado e fugido. De alguma forma ele entrou em contato com Paulo e foi evangelizado. Paulo então escreve a Filemon com a finalidade de rogar perdão para o escravo e ao mesmo tempo assegurar-lhe de que seria recebido como irmão de fé. Paulo também recomenda Onésimo a toda a igreja. Vamos fazer leitura. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 9 e também o versículo 10. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Amém? Chegamos neste vídeo, então, ao final da nossa aula de hoje. Terminamos assim todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E você, meu irmão, você, minha irmã, fica firme nesse compromisso que você tem com o Senhor, né? Que você possa cada dia mais aprender do Senhor Jesus, aprender da sua palavra. Ore ao Espírito Santo para que revele a sua palavra a você, né? Temos dificuldades, mas cremos que o Senhor nos capacitará, nos dará conhecimento e sabedoria cada dia mais que nós buscamos a Ele. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã também, né? Fica firme no Senhor, continue cada dia mais aprendendo as maravilhas desta palavra que o Senhor tem falado com a nossa vida. Então, fica firme no Senhor, cada dia mais busque a Ele, né? E faça o melhor para o Senhor, para que nós venhamos a ganhar almas para o Senhor Jesus e que na sua vinda Ele venha nos achar trabalhando, fazendo a sua obra, né? Ganhando almas para o seu reino, né? Então, que Deus os abençoe em nome de Jesus. E até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus, eu agradeço a cada um dos irmãos que tem nos assistido, também inscrito no nosso canal. Que Deus os abençoe. Amém.